Bem-vindo ao quadro de musculação em casa, ou seja, exercício em casa. No quadro anterior, eu informei para vocês a diferença entre atividades físicas e exercício físico, principalmente em casa. Bom, me permita me apresentar. Meu nome é professor Maurício, sou formado em técnico em radiologia, sou formado em educação física na licenciatura e no bacharel e tenho pós-graduações em lesões ortopédicas voltado para esportista e também de biomecânica. Alguns currículos extra, né, que são de biomecânica neuromuscular, que é muito importante, principalmente para esse quadro que eu estou falando para vocês agora, tá? Bom, bem-vindo ao quadro. Como eu disse, meu nome é professor Maurício. No tema de hoje é como fazer exercícios em casa, como ficar sarado em casa, sem depender de nenhum equipamento. Eu separei algumas perguntas para responder, mas se alguém que está online agora quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade que eu vou sanar da melhor forma possível, tá? A primeira pergunta é: eu preciso de equipamento para fazer exercício em casa? Não, você não precisa de nenhum equipamento para fazer em casa. Como eu disse nas lives anteriores, a diferença entre atividade física e exercício físico, atividade física é todo o processo que uma dona de casa faz, né? Que é lavar roupa, varrer, estender uma roupa no varal, isso é atividade física. Agora, exercício físico são toda aquela atividade que requer mais esforço, certo? E eu estou aqui para mostrar para vocês que sim, vocês podem sim fazer exercício físico em casa, tá? E respondendo a pergunta, você não precisa de comprar nenhum equipamento para treinar em casa. Tanto é que eu criei um método que é com câmera de ar de bicicleta. Inclusive eu tô com ela até aqui, ó, para mostrar para vocês. Uma câmera de ar de bicicleta. Olha o pininho dela. Uma câmera de ar de bicicleta para fazer exercício em casa. Você não precisa adquirir nenhum equipamento de musculação para fazer em casa, certo? Bom, essa foi a primeira pergunta. Boa tarde, bem-vindo todo mundo que entrou na live. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A próxima pergunta: quais os exercícios básicos que pode começar sem depender de nenhum equipamento? Bom, todo agachamento, todo mundo faz um agachamento, ou seja, sentar e levantar da cadeira, sentar e levantar do sofá, certo? Isso é um agachamento. Todo mundo faz, ou seja, agachamento. Um stiff da academia, todo mundo faz, ou seja, pega uma roupa que está, ou uma mala que está embaixo da cama. Claro que, obviamente, eu vou mostrar a postura correta. Para quem nunca foi numa academia, eu vou mostrar a postura correta. Mas, ou seja, faz um levantamento terra. Faz um levantamento terra, ou seja, pegando uma mala que está embaixo da cama. Você agacha, pega e levanta. Isso chama na academia de agachamento terra, ou seja, levantamento terra. Enfim, cada um chama de um jeito diferente. Agora, por exemplo, tem um exercício que ele é muito utilizado na academia, mais utilizado ainda no CrossFit, que chama LPO, ou seja, o levantamento de peso olímpico. O LPO, vocês podem sim e devem fazer em casa. Como? E todo mundo faz em casa, tá? Toda dona doméstica faz o LPO em casa. O que é o LPO? Você agacha, pega e levanta. Qual que é esse procedimento? Vamos supor que tem um balde de roupa no chão, certo? Aí você pega, agacha, pegou a roupa,
pegou a roupa, trouxe até próximo ao ombro, certo? Até mesmo para você esticar. E colocou a roupa no varal. Isso é o LPO, levantamento de peso olímpico. É obviamente que na musculação a gente faz com peso, né? Agacha, levanta. Só que o procedimento é o mesmo. É por isso que, pegando o gancho dessa pergunta, né? Que foi até bem colocada, o LPO todo mundo deve fazer, até os idosos devem fazer o LPO, claro que com um profissional da saúde do lado. Porque o LPO ele é um exercício multiarticular, que eu falei que o agachamento é um exercício multiarticular. O LPO é um exercício multiarticular. E principalmente os idosos, eles têm a sarcopenia muito avançada, ou seja, perde muita massa muscular e força muscular. Isso ao longo dos anos, tá? E eu já recebi muito relato que as pessoas perdem força muscular, principalmente no membro superior, para colocar a roupa no varal, estender a roupa no varal. Poxa, bacana, bacana, legal pra caramba. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que eu vou tentar sanar elas para vocês aqui, tá? E voltando a essa pergunta aqui, os idosos eles têm que fazer os exercícios multiarticulares, que envolvem agachamento, e também, no caso, o LPO, que é um exercício de levantamento de peso olímpico no CrossFit. Porém, eu vou mostrar como fazer em casa, que é a prática só de estender a roupa e colocar a roupa no varal. Isso é um LPO, porém, da forma caseira, certo? Eu estou aqui mostrando para vocês como fazer exercício físico, como adquirir uma hipertrofia. Oh, muito obrigado, Kênia, muito obrigado. A Kênia é uma grande amiga minha, professora de inglês em Uberaba. Então, eu estou mostrando para vocês como fazer exercício físico em casa. Claro que com pouco recurso, né? No caso, eu mostrei para vocês aqui a câmera de ar de bicicleta para utilizar. Vocês devem pagar o quê? R$5 ou até de graça na borracharia. Vou explicando para vocês ao longo das lives. E eu vou para uma outra pergunta. Mesmo sem adquirir equipamento, né? Porque não precisa adquirir equipamento para treinar em casa. Mesmo sem adquirir equipamento, eu posso comprar equipamento para treinar em casa? Sim, pode. Fica à vontade. Se você tiver espaço em casa para comprar algum equipamento, fique à vontade. Pode comprar perfeitamente. O processo de aprendizagem, né? Vai ser o mesmo, porque eu vou explicar para vocês como treinar em casa, baseando com os exercícios que vocês fazem na academia. Se tiver alguém que tem algum equipamento, ou anilha, ou dumbbells, enfim, algum equipamento que é da academia, mas em casa, o processo é o mesmo. Só vai demandar um pouquinho mais de esforço, certo? Vou para a próxima pergunta aqui. Ah, tá. Quais equipamentos que eu recomendo comprar? Bom, tudo depende da pessoa. Por exemplo, se tiver uma pessoa que chega para mim, qual equipamento que eu posso comprar? Para qual finalidade? Aí eu pergunto, para qual finalidade que é, né? Por quê? Por exemplo, você pode adquirir câmera de ar de bicicleta, você pode ir na borracharia, tem até o pininho aqui, ó. Vocês podem ir na borracharia, adquirir câmera de ar de bicicleta. Cara, o borracheiro vai ficar feliz. Obviamente, ele vai te perguntar por quê que é, né? Mas ele vai ficar feliz. Por quê? Porque todo borracheiro, eles vão descartar essa borracha. E eles vão descartar onde? Nem eu sei onde que é, certo? Vocês adquirindo essa borracha, vocês vão, obviamente, fazer exercício físico em casa e ajudar o meio ambiente. Ou seja, vão ficar um pouco mais ecologicamente, né, falando.
um pouco mais saudável também. Mas se a pessoa falar assim, eu quero comprar um elástico, eu não vou falar qual que é a marca, tá, do elástico, mas tem várias marcas aí no mercado. Esse é um Super Band, ou seja, um elástico muito grande, Super Band, certo? Aí tem os Mini Band também, tem os TheraBand, tem as anilhas também. Aí, no caso, pode me perguntar no particular mesmo que eu respondo. Mas o intuito desse programa é fazer exercício sem depender de muito recurso financeiro, né? Que a gente sabe hoje em dia o quadro que nós estamos na pandemia ainda. Que esse quadro muita gente está desempregada, muita gente está trabalhando de home office, muita gente não está podendo gastar. Eu estou propondo para vocês uma atividade física, ou seja, um exercício físico, unindo o útil ao agradável, para ficar em casa, ficar com os filhos, ficar com o marido, com o esposo, né, no caso, e querendo ou não, fazendo uma atividade física em casa, um exercício físico em casa, né? Eu vou para a próxima pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Fazer algum exercício vai me procrastinar? Não. No caso, seria o contrário, né? Porque quando você pega e fala, e eu sempre indico e sempre oriento as pessoas que vão começar a fazer alguma atividade física para postar na rede social. Posta no Stories, ou se quiser, posta nos melhores amigos. Porque se vocês fizerem isso todo dia, obviamente o compromisso, você está assumindo um compromisso com alguns seguidores. E todo mundo vai estar te olhando, Algumas pessoas vão comentar, outras pessoas não vão comentar. Mas você pode ficar tranquila que você vai estar sendo observado e você vai estar sendo referência para alguém. Alguém vai se espelhar em você, certo? Alguém vai espelhar em você. Isso daí você pode ficar tranquila. Em qualquer área que você tiver, alguém sempre está espelhando em você. Essa é a dica, tá? Qualquer área que você fizer, faça com excelência, faça direito. Eu vou para a próxima pergunta. Esse é legal. Qual o exercício que eu posso fazer agora? Bom, aproveitando que tem pessoas online aqui, eu vou esticar a manga aqui. Aqui, ó. Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Com o dedo. Por quê? Fortalece o antebraço, alivia e fortalece, evita, né, a LER e a DORT, que são movimentos repetitivos para quem trabalha no computador, e querendo ou não, mobilidade dos dedos. Quem não tem essa mobilidade nos dedos assim para fazer nessa forma que eu estou fazendo, começando com o dedinho, tá? Pode fazer como se fosse a bolinha mesmo. É a mesma coisa de apertar uma bolinha. Esse exercício aqui, ó, ele vai irrigar, ele vai fortalecer bem o antebraço e vai não evitar a pessoa a ficar com LER e DORT, certo? Fazendo esse simples movimento aqui, ó. Vocês estão vendo que ele mexe todo o antebraço, certo? Esse é o exercício que eu recomendo todo mundo fazer, principalmente em casa. Pois é, que bacana. Esse exercício é ótimo. Esse exercício ele não é só bom para quem mexe no computador. Esse exercício ele é muito bom para quem está na academia e antes de fazer flexão, antes de fazer a barra, para fortalecer. Por quê? O primeiro contato que tem no solo é o antebraço. O primeiro contato que tem na barra é o antebraço, certo? Principalmente para quem vai varrer ou para quem vai pegar um balde cheio de água para jogar água no quintal.
sempre faz esse movimento, sempre para movimentar. Por quê? Porque, entrar um pouquinho, né, no outro quesito, Deus fez os humanos com todas as articulações, certo? Ou seja, o que você precisa fazer para lubrificar as articulações? Você tem que mover. Eu sempre falo, uma porta, ela tem maçaneta, certo? Ela tem as maçanetas, elas têm aqueles abre e fecha, eu esqueci o nome agora. Para lubrificar, a gente tem que passar o óleo, certo? O corpo humano, para lubrificar, a gente tem que mexer as articulações. Sim, com certeza, com certeza. Esse exercício não é só bom para fazer em casa. Ele é bom no trabalho, ele é bom no dia a dia. Por exemplo, um fato interessante. Eu sou de Uberaba e estou morando em Uberlândia, né? Eu cheguei aqui trabalhando na Caolink, na Algar, há uns 12, 13 anos atrás. Aí, no intervalo, eu começava a fazer esse movimento aqui, ó, no intervalo. E todo mundo fala assim, Maurício deve ter algum tique, né? Por quê? Porque lá a gente mexia com o computador, quer dizer, mexe com o computador, né? E, obviamente, eu ficava fazendo assim, e todo mundo achava que eu tinha algum tique. E eu sempre falo para todo mundo, falo assim, gente, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. E a pessoa não faz. Agora eu vou para a próxima pergunta aqui. Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade, tá? Ah, tá. Provavelmente é a mesma pessoa. Porque perguntou sobre esse exercício que eu mostrei para vocês. Se tem alguém que tem exceções. Se tem alguma exceção para não fazer esse exercício. São pessoas que têm o membro, que tem a mão, no caso o punho, né, fraturado. Ou o pulso aberto. Porque no caso, como eu sou muito detalhista, no caso, eu peço um raio-x para a pessoa e sempre pergunto se a pessoa é pós-cirúrgico, vai fazer cirurgia antes, ou se os dedos dela tá atrofiado, alguma coisa assim, alguma coisa que impede, né? Ou se não tem aquela famosa dor de cotovelo também, que no caso chama epicondilite, né? São algumas limitações que a própria pessoa traz, né? E tem uma outra pergunta. Tem uma outra pergunta aqui que a pessoa ela gostou muito e quer que eu fale mais sobre o processo. A pessoa quer que eu fale mais sobre o processo de afinar a cintura em casa. Bom, como eu disse nas lives anteriores, chama manobra de bracing. É o mesmo princípio que a cinta modeladora. Não estou falando mal, repito, não estou falando mal de quem vende cinta modeladora, certo? Só que a cinta modeladora, ela envolve a cintura, obviamente, né? Só que a cinta modeladora, ela cumpre o que promete, afina a cintura, etc e tal. Só que ela faz o papel do transverso do abdômen, no caso do lado, né? E também dos paravertebrais, musculatura das costas. E a região abdominal, ou seja, o cinturão tóraco-pélvico. Só que, fazendo isso, você vai afinar a cintura, porém a cintura vai ficar fraca, vai ficar flácida. Você vai ficar com aspecto de cintura fina. Porém, vai ficar fraco, você vai ficar com dores, certo? Principalmente, esteticamente. Esteticamente vai ficar fino. Mas quando você vai pegar algum peso, vai ficar fraco. O que eu sempre aconselho a vocês? Fazer, chama manobra de bracing. Vocês vão respirar fundo, mostrou as costelas, certo? As costelas subiram. Vocês vão soltar todo o ar. Fecha as costelas uma na outra. Tenta fechar as costelas. O abdômen ficou travado. Você vai sugar o umbigo para dentro e respirar pelo diafragma. Como eu disse e volto a falar, esse processo ele é muito difícil. Quase ninguém vai pegar ele do dia para a noite. Ele é muito difícil. Mas, porém, se você fizer ele todo dia,
ou em qualquer exercício, principalmente na academia, eu garanto para vocês que a cintura vai ficar mais fina. Vocês vão ficar com um tônus muscular mais forte, certo? Não estou falando que isso perde gordura. Não, não é para perder gordura. É para fortalecer, para tonificar o músculo que tem embaixo da capa de gordura, certo? Vocês vão fortalecer o abdômen, o transverso do abdômen e os paravertebrais, ou seja, o cinturão tóraco-pélvico, né? Que o abdômen é do processo tifoide até a pelve. Então, o cinturão tóraco-pélvico, correto? Bom, essa foi a última pergunta que uma pessoa que perguntou, né, sobre as lives anteriores e queria que eu falasse mais sobre isso. Aí, se tiver alguém aqui que está na live quiser alguma pergunta, aí vocês podem perguntar. Essa live vai ficar salva, pode ficar tranquila. Tem lives salvas no YouTube, no canal do YouTube. E também, de antemão, eu recebi uma pergunta, porém foi do WhatsApp, de uma paciente, né? No caso, eu não chamo de aluna, paciente, porque eu sou mais cuidadoso, eu sou mais minucioso, que está com Covid. Então, eu tenho muito paciente pós-Covid. No próximo Stories, tá? No próximo Stories, eu vou passar um processo, como fazer o cardiopulmonar trabalhar melhor, certo? Como fazer o cardiopulmonar trabalhar melhor. Para quem trabalha, quem está com pós-Covid, assim, inúmeras pessoas, pode ser várias pessoas. Não precisa ser só quem tem Covid, não, tá? Aí no próximo Stories, eu vou, saindo dessa live aqui, eu já vou transmitir lá para vocês. Tem algum exercício para braço para fazer em casa? Sim, tem exercício para braço para fazer em casa. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Deixa eu levantar aqui. Sim, eu vou fazer exercício físico, atividade física, né? Exercício para a pessoa treinar em casa. Câmera de ar de bicicleta, certo? Vocês vão colocar no pé e sobe, certo? Subiu. Não é para ficar com a coluna assim. Isso eu vou explicar como vai funcionar, certo? Agora, porém, é o seguinte. Essa pessoa que me perguntou aqui, vamos supor que ela não tem borracha e ela quer fazer alguma coisa agora, ao vivo, certo? Só para experimentar. A mão vazia, certo? Você vai pegar essa mão com o braço flexionado, essa outra mão, vocês vão empurrar para baixo, essa mão para baixo e essa mão para cima, certo? Empurra para baixo e essa para cima. Aqui, ó, esse braço não vai para trás, certo? Esse braço vai ficar na isometria tentando empurrar para cima, certo? Aqui, ó, ele vai tentar empurrar para cima. Fazendo isso, você vai treinar o bíceps em casa, sem uso de equipamento nenhum. Só que assim, como eu falei para vocês, ao longo das lives, sim, Marcondes, eu vou fazer a atividade física ao vivo para vocês aqui no Instagram. Isso daí pode ficar tranquilamente. Eu vou planejar alguns exercícios que dá para fazer com câmera de ar de bicicleta, que dá para fazer sem câmera de ar de bicicleta, né? Mas se vocês quiserem já adquirirem câmera de ar de bicicleta para a próxima live para fazer, eu não sei se vai ser a próxima, tá? Mas se vocês quiserem já adquirir a câmera de ar de bicicleta, e se vocês quiserem de antemão também, já falando para vocês, se vocês quiserem dar um pulinho lá no YouTube, tem uma matéria que eu fui entrevistado na Band, no SBT e na Record, sobre a câmera de ar de bicicleta. Aí se vocês quiserem ver,
podem ir lá assistir, que está lá no YouTube, Treinador Maurício Rabelo. Tem o carro-chefe desse exercício, né, de câmara de ar de bicicleta para fazer em casa, nada mais, nada menos que cadeira extensora. A cadeira extensora, que é o queridinho das mulheres, principalmente para o foco de membros inferiores, é a cadeira extensora, né, no caso. Aí eu fiz ele com câmara de ar de bicicleta para fazer e ensinando como colocar isso, né? A próxima live vai ser toda quinta-feira. Hoje toda quinta-feira esse horário, tá? Toda quinta-feira esse horário vai ter live. Aí pode ficar tranquilo que, igual eu falei, essa live vai ficar salva. Se não tiver oportunidade de ver, ou quiser passar para alguns amigos, ou quiser rever também, e também o melhor, acabou a live, vai lá, curte a live, comenta, compartilha e principalmente fala se gostou das dicas, né? Porque eu vou dar essas dicas aqui para vocês para fazer exercício em casa, e sem depender de aparelho nenhum. Por exemplo, câmera de ar de bicicleta. Não é eu que estou vendendo não, tá? Eu não estou vendendo. Câmera de ar de bicicleta. Vocês podem ir em qualquer borracharia e adquirir. Tem algumas borracharias que vão te cobrar. No máximo o quê? R$5. Mas tem outras que vão ser de graça. Eles vão até ficar felizes de entregar essas borrachas para vocês. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma outra pergunta para fazer? Porque aqui já acabou as perguntas, tanto do Instagram quanto do WhatsApp. Que do WhatsApp foi só uma, do Covid mesmo. Bom, é isso, pessoas. Eu agradeço todo mundo que entrou aqui na live, tá? Agradeço demais. Essa live vai ficar salva, pode ficar tranquilo. E assim que acabar ela, eu vou colocar no Stories um exercício de fazer quanto tempo vou precisar separar meu tempo. No caso, o seu tempo para fazer atividade física. O tempo para fazer atividade física é uns 40 minutos por aí, de 30 a 40 minutos para poder separar direitinho o tempo para treinar, né? Até porque em casa você não tem muita distração, igual na academia. Não tem muita gente para revezar aparelho. Aí por isso que em casa, geralmente as pessoas treinam em 35 minutos por aí. Entendeu? Porque não tem muita distração, não tem muita conversinha, não tem gente para revezar aparelho. Correto? É isso aí, pessoas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode ficar tranquilo, tá? Aí eu vou encerrando a live aqui. Ah, tá. Perdão. Qual o melhor horário para treinar? Bom, o melhor horário para treinar, geralmente, tá? Isso não é para todo mundo, mas geralmente o melhor horário para treinar é na parte da manhã. Por que na parte da manhã? Porque seu corpo já está com energia, ou seja, você dormiu na noite anterior, já está com uma reserva de energia muito boa. Querendo ou não, é muito bom, muito mais saudável você gastar essa energia na parte da manhã fazendo atividade física, fazendo exercício físico, né? Porque seu dia rende mais. Principalmente quem trabalha com marketing, quem trabalha em computador, quem está estudando, quem é concurseiro, porque melhora muito o cérebro, né? Melhora muito a atividade neuromuscular. Então, atividades na parte da manhã, você já entrou com aquele pico, é sempre mais aconselhável. É lógico que tudo depende. Eu faço plantão. Não. Aí vai no seu horário. Eu gosto de fazer à tarde. Tranquilo. Eu gosto de fazer à noite. Tranquilamente.
Cada pessoa tem o seu horário, tem o seu melhor horário. Isso não é uma regra. É igual aquela... Muita gente pega e fala assim, o descanso é de 1 minuto. Nem sempre, nem sempre. Tem descanso de 5 minutos. Tudo depende da carga que a pessoa vai utilizar. Por exemplo, quando eu estou na academia, o meu descanso é ir no bebedouro, tomar água e voltar. Entendeu? Tem muita gente que o descanso é de 45 minutos. Tudo depende. 45 minutos o descanso. Sim, eu não falei errado. Por quê? Tudo depende se a pessoa... Porque eu atendo muito pessoas para reabilitação. É bom comer antes ou lanchar depois do exercício? Bom, eu não sou a melhor pessoa para recomendar, né? Eu não sou nutricionista para isso. Porém, a única coisa que eu falo é que jejum intermitente não é para qualquer pessoa. Eu sempre recomendo um lanche leve antes de treinar, certo? Jejum intermitente não é para qualquer pessoa, mas tem muita gente que adapta para fazer. Só que eu sempre recomendo procurar um nutricionista ou um nutrólogo, né? Não sei se tem alguém aqui nessa live, mas eu sempre recomendo procurar um nutricionista para melhor te atender. Por quê? Cada corpo é um corpo, cada corpo responde de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou para a academia daqui a pouco fazer perna. Eu comi pizza ontem, certo? Obviamente eu vou comer agora, né? Daqui a pouco. Mas isso não quer dizer que todo mundo deve fazer isso. Não. Eu treino tem o quê? Mais de 20 e tantos anos, mais de 25 anos que eu treino. Entendeu? Isso não aplica para qualquer pessoa. A intensidade que eu aplico os treinos é totalmente diferente. Então isso não aplica para qualquer pessoa. Você tem que ter noção que, principalmente as pessoas que estão começando uma atividade física agora, não pode fazer nada em jejum. Não pode fazer nada em jejum. Porque está começando uma atividade física. Por exemplo, o corpo ele não é acostumado a fazer exercício. Ele mal é acostumado a fazer atividade física. Por exemplo, o que o seu corpo, o que o corpo ele é acostumado a fazer? É igual na época das cavernas. O corpo é acostumado a fazer correr para a caça e fazer acasalamento só. E reservar energia para o dia seguinte, para fazer a mesma coisa. Ou, sei lá, só fazer caça, né? Isso é reserva, que o corpo mesmo quer. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente pega e tenta mandar um pouco no nosso cérebro. Entendeu? A gente tenta dominar ele. Porque a gente não pode deixar o cérebro dominar a gente, não. Por exemplo, eu vou explicar uma coisinha, uma regrinha básica, principalmente porque tem muita gente que está na live, que está na academia, que frequenta a academia, né? Por exemplo, se tiver uma ficha escrito 3 de 15, vocês fazem 3 de 15? Não, faz 3 de 14, porque o 15 é seu limite. E se eu te passar uma ficha escrito 3 de 40? Mas eu não dou conta, eu dou conta de fazer no máximo 3 de 35. Tá, então por que você fez 3 de 14? Entendeu? A regra é essa. O cérebro é inteligente e burro ao mesmo tempo. Se você vê um número lá 15, você vai até esse limite, até o 15. Agora, se você vê 30, aí você fala, 30 eu não consigo, eu consigo até 27. Tá, então foi melhor. Para fazer exercício e atividade física também é a mesma coisa, entendeu? Ou seja, você tem que consumir um gasto maior. Eu vou gastar energia? Então deixa eu me precaver, né? Deixa eu só consumir alguma coisa. Por exemplo, respondendo essa pergunta, Marcondes, é o seguinte, a pessoa que é sedentária e vai fazer atividade física, eu recomendo alimentar antes para treinar. Claro que, obviamente, não comer uma coisa muito pesada, né? Mas comer um lanchinho, fazer um lanchinho bem leve, né? Para treinar. Porque o corpo ele vai sentir. Ele nunca fez aquela movimentação, aquela tal movimentação. Então o corpo vai sentir. Então é para isso que serve
personagens, serve nutricionista. Para isso que serve, porque cada área domina uma forma diferente. Como eu falei, eu não sou apto a prescrever uma dieta. Prescrever, eu posso comer? Pode comer antes, tranquilamente. Eu sempre recomendo comer antes. Eu nunca recomendo comer comida pesada, e também eu não recomendo a fazer jejum intermitente, né? Principalmente antes do treino. Mas se for no nutricionista ou no nutrólogo e ele falar que você deve fazer jejum intermitente ou algum tipo de jejum lá, que vai tirar todo o carboidrato, tranquilamente. Por quê? Como eu falei, cada área domina tem o seu domínio, entendeu? Agora, se o nutricionista pega e fala que pode, segue ele. Eu cuido dos exercícios. E quanto a isso, pode ficar tranquilo. Cada um no seu quadrado. Só que assim, eu sempre falo, se a pessoa não fez nenhum exame, para ela não fazer jejum intermitente, para treinar. Porque eu não sei qual que é a condição dela. Eu não fiz, não tirei sangue dela para ver como que é a referência dela no passado. Entendeu? Por isso que eu tento me precaver antes de acontecer algum acidente, porque eu não sou formado em tal área, certo? Sim, eu sou detalhista ao extremo. Eu espero que vocês entendam, e a maioria dos meus alunos sabem o tanto que eu sou detalhista ao extremo mesmo. E pode marcar qualquer nutricionista aqui também, assim que eu colocar no Instagram. Pode ficar tranquilo. Mais alguma pergunta? Bom, agradeço todo mundo que entrou na live. E quem entrou na live agora de última hora, pode ficar tranquilo que essa live vai ficar salva, tá? Eu falei aqui sobre exercício físico e atividades físicas em casa, para tonificar o corpo sem depender de equipamento nenhum. Aí vocês podem, quando sair dessa live aqui, já pode correr lá, curtir, comentar e passar para alguém para assistir essa live, certo? Um forte abraço para todos e nos vemos na próxima semana.